Desde o final do mês passado, o clima de tensão se intensificou no Brasil após a condução coercitiva do ex-presidente Lula. O processo de impeachment também avança no Congresso. Sobre a situação do governo federal, nós vamos conversar agora com o senador pelo PT, Paulo Paim. Boa noite, seja bem-vindo, senador. Boa noite, Luiz Gustavo. Satisfação estar aqui no teu programa. Bom, senador, a gente está acompanhando um país, de certa forma, dividido e parece que temos, dentro dos movimentos, diferentes perspectivas, porque, por exemplo, no movimento contra o governo Dilma, algumas pessoas falam, por exemplo, no impeachment, falam na caça aos corruptos, políticos corruptos. Do outro lado, temos pessoas que apoiam o governo Dilma e tem pessoas que apenas, como o movimento que a gente vai conversar daqui a pouco, o movimento Cultura pela Democracia, estão focados especificamente não no governo federal e sim nesse processo de impeachment que está caminhando no Congresso. Como é que a gente pode analisar esse país que parece que está dividido e, de certa forma, às vezes é polarizado? Temos umas divisões dentro desses movimentos ou está bem caracterizado que temos dois lados nessa disputa? Não, na verdade, são dois lados. Um lado, que é o que perdeu as eleições em 2014, e de lá para cá começaram a fazer um movimento pela derrubada da presidenta. Alegam inúmeros motivos. Uma hora é as pedaladas, uma hora é uma delação, outra hora é o presidente Lula, que estaria, na visão deles, envolvido e estaria em sintonia com a presidenta. Na verdade, o que eu percebo no Congresso é que lá não há nada de concreto que leve ao impeachment da presidenta da República. Eu quero aplaudir o movimento pela democracia, porque quem defende a democracia não pode ser favorável ao impeachment, sem nenhuma sustentação legal. Quanto a investigar, eu tenho feito declarações e tenho ido à tribuna, e tenho falado quase que diariamente com a imprensa. Investiguem todo mundo. Mas, como disse o representante, inclusive da CNBB, que investiguem todos. Se tem corruptos em todos os partidos, vamos investigar todos. Ninguém aqui acha que não pode investigar o PT, ou o PCdoB, ou o PDT, ou o PSB mesmo, ou mesmo o PSDB, ou mesmo o DEM. Investiguem tudo. Denúncia feita, façam as investigações dentro do campo da legalidade. É só isso que nós queremos. Respeitando a Constituição. Não pode, de forma totalmente arbitrária, você começar a atropelar o processo do Estado Democrático de Direito. Por isso que eu diria que a maioria da população hoje tem uma visão favorável a que se respeite a democracia. Culpado, culpado, inocente, inocente. Bom, senador, eu sei que o senhor convive mais o Senado, mas como é que a gente pode analisar o processo de impeachment dentro do Senado? Nos parece que é uma casa menos hostil do que a Câmara de Deputados. Há essa diferença? Mas é delicado. Até há mais ou menos 6 meses atrás, 7 meses atrás, que esse movimento já começou lá, no fim de 2014, 2015 já começou. Eu diria que a possibilidade era, até 6 meses atrás, em 10, a possibilidade do impeachment passar a 2 ou 3. Hoje, eu acho que está quase 5-5. Apesar do Senado ser uma casa com mais equilíbrio, eu sinto que a pressão daqueles setores que querem, de fato, o impeachment da presidenta cresce cada dia que passa para cima dos senadores. Claro que aqueles que têm posição firme, clara e definida, como eu, por exemplo, me posicionei, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, estou convicto mesmo que não tem nada que pode levar ao impeachment, até porque eu digo, em qualquer país do mundo, onde a gente entende que há um processo democrático, eu mesmo tenho sido rebelde nesse aspecto. Entendo que há uma crise econômica, política e social. Mas nem por isso eu tenho que agora inventar um impeachment. Como a gente fala aqui no Rio Grande, que temos que apear a presidenta de uma vez por todas, porque estamos com uma crise econômica. Eu critico a crise econômica e digo por quê. Taxa de juros, enfim, o PIB negativo, desemprego que assola muito a nossa gente, aumentando cada dia que passa,
Há um erro na política econômica, não apostando no mercado produtivo e apostando mais e permitindo, com essa taxa de juros maluca, a especulação financeira. Tem feito críticas duras nesse sentido. Entre fazer crítica à política econômica e defender... Eu fui aos 27 estados. Eu fiz o roteiro de maio para cá, estado por estado, com atos e audiências públicas na Assembleia Legislativa. E sempre lotada, onde eu defendia os 4 pontos. Mudança na política econômica, a questão que vai mexer muito nos direitos dos trabalhadores, do negociado está acima da lei, que era já um rompimento do Estado democrático, a tal de terceirização de tudo, inclusive da atividade fim, e a democracia. Saiu em cada estado, é a carta do Estado. Por unanimidade a votação em plenário. Não teve um plenário que não teve lotado, Ney. Por exemplo, aqui em Porto Alegre foi no auditório lá da Assembleia, lotado, com um telão na rua. Todos igual. Ninguém, nós que enfrentamos a ditadura, nós passamos a ditadura. Eu me lembro que em plena ditadura eu saí de Canoas com 5.000 homens, cheguei com 30.000 em frente ao Palácio em Porto Alegre e sei muito bem por que fizemos aquele movimento naquela época de uma passeata histórica. Nós sabemos quem é que, no momento que der uma ruptura, quem vai pagar a conta serão, naturalmente, os mais pobres da classe média para baixo. O senador lembrou bem a presença de Ney Lisboa aqui no estúdio, junto com a Ney já é uma lenda. Verdade. E daqui a pouquinho os dois vão conversar com a gente sobre um movimento, já que citamos, né, o Movimento Cultura pela Democracia. Mas antes dessa conversa, tem mais uma questão que a gente gostaria de levantar, senador. Na medida em que o senhor deixou claro que tem críticas à condução do governo, claro, especialmente na área econômica, mas... E acho que tem que combater a corrupção mesmo, seja onde for. Seja no PSDB, seja no DEM, seja no PT. Onde tiver corrupção, temos que combater. E é esse gancho que eu quero pegar. Uma análise agora sobre o PT. Né? O senhor, em determinado momento, chegou até a cogitar a sair do partido, né? E não poupou críticas ao Partido dos Trabalhadores. As mesmas que eu continuo fazendo. Sem dúvida. Agora, a questão seria o seguinte, depois de tudo que aconteceu dentro da Operação Lava Jato, por exemplo, a divulgação da delação do Delcídio Amaral, a divulgação das escutas telefônicas, isso pode motivar o senhor a pensar novamente nessa possibilidade de troca de partido? Eu fico com a frase do Olívio. Qual é a frase que, naquela reunião, para mim, histórica, né? Porque eu estava há um ano, digo, olha, eu vou dar esse ano para decidir se saio ou não saio. E a frase que mais me moveu foi do Olívio Dutra, que para mim é um ícone, não só da esquerda, mas do povo brasileiro. O Olívio disse, Paim, e com os olhos, eu diria com lágrimas caindo, disse, Paim, se em cada partido os bons saírem e deixarmos só os ruins, aqueles que cometeram erros, equívocos, enfim, que deslizaram para o campo até da corrupção, o que vai ser da democracia e da política? Os bons têm que ficar em todos os partidos e continuar fazendo política e mostrando para essa juventude que a democracia é o melhor sistema que alguém inventou no mundo. E os partidos políticos fazem parte dessa composição democrática e que busca a liberdade, a igualdade e no caminho da justiça. Se você sair, é um incentivo para que os bons saiam. Então, eu te peço, não saia. E eu reuni com a moçada minha, aqui em Canoas mesmo, tal, e essa frase, essa fala do Olívio influenciou muito, e nós resolvemos não sair. E vamos continuar, e queremos o nosso PT de raiz, voltando a fazer os grandes movimentos que fizemos sempre em defesa do povo brasileiro, enfim, não é só trabalhador aposentado, como uma marca que eu tenho muito forte, trabalhador aposentado e combater os preconceitos, é uma linha que eu atuo no Congresso. E por isso viajei o país todo nessa cruzada nacional com essa visão. O senhor falou sobre a esquerda, né? Já está claro, então, que o senhor não vai deixar o Partido dos Trabalhadores. Agora, analisando o contexto da esquerda no país. A gente teve uma recente entrevista com a Luciana Genro, né, que fez críticas duríssimas ao governo. Né? O governo não está pagando... Isso é democracia. Pois é. E se não tivéssemos uma democracia, ela não poderia fazer isso e nem eu poderia estar fazendo as críticas que estou fazendo aqui. Mas isso não reflete, por exemplo, que o governo está pagando por não ter prometido, por ter prometido, na verdade, uma guinada à esquerda e depois, por exemplo, das eleições, se a gente for analisar o processo, ou melhor, a situação econômica do país, especialmente quando Joaquim Levy estava no comando do Ministério, se isso
não é um preço que o PT está pagando por políticas que se aproximavam às neoliberais, por exemplo. Eu tive conversando com o Levi e com o Nelson também, com o atual ministro, como tive em reuniões com 10, 12 ministros fazendo debate sobre a situação do país. É inegável, ninguém pode negar, que no período do governo do presidente Lula e nos primeiros 4 anos da presidenta Lula, nós fizemos mudanças nesse país que nem se esperava que acontecesse tanto. Quer seja por ProUni, quer seja as cotas para índio, para negro, para pobre, né? Quer seja o número de universidades que passamos a ter. Geramos mais de 25 milhões de novos empregos. Tiramos o salário mínimo de $60. Eu fazia greve de fome naquela época, na época do Collor e do Fernando Henrique, e levamos ele para em torno de $300, só dando alguns exemplos. Tiramos da miséria absoluta 35 milhões de pessoas. Tudo isso, claro, que tem um preço. Por um lado, em que nós começamos a valorizar mais a classe média e fizemos a ascensão desses 35 milhões de brasileiros. A crise internacional, que num primeiro momento não nos pegou, passou também a nos pegar. Agora, na última conversa que tivemos, com cerca de 40 senadores, eu perguntava para o Maílson da Nóbrega. Maílson da Nóbrega, veja bem. Eu digo, não, mas qual é a saída que o senhor acha? Ele, olha, a taxa de juros nesse patamar não pode continuar a estar. Ele disse, digo, bom, já é um sinal que nós estamos apontando caminhos. Uma segunda pergunta, o que o senhor acha de tributar as grandes fortunas e grandes heranças? Ele me disse, tributar as grandes fortunas, não sei, mas tributar as grandes heranças é normal em qualquer país do mundo. Então, o que nós temos que fazer nesse momento é ter uma ofensiva além daquilo que fizemos até agora e voltar a apostar no mercado interno de 210 milhões de brasileiros. E, para isso, tem que garantir o poder de compra da população. E, por isso, criamos, na época, os empréstimos consignados, enfim, e bombamos o mercado. E o mercado permitiu, então, que, como diz sempre o presidente Lula, nunca nesse período os empresários ganharam tanto, mas nunca também se distribuiu tanta renda e os trabalhadores também ganharam tanto. Temos que apostar de novo nesse mercado, que é um mercado consumidor, que tem tudo ainda para bombar a economia e dar certo. Senador, voltando agora às análises que a gente estava fazendo, especialmente ao Partido dos Trabalhadores, o que o senhor acha da nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a Casa Civil? Eu vou responder da mesma forma que eu respondi ainda essa semana, quando alguém me perguntou o que você agora está fazendo. Primeiro, é inegável que o país está passando uma crise difícil agora. Isso aí ninguém nega, né? Como a gente falava antes, no campo econômico, social, político e até moral, devido aos escândalos que abraçam a maioria dos partidos. Num momento como esse, se a presidenta Dilma e os partidos da base olham para o presidente Lula, que, sem sombra de dúvida, tem um poder enorme de articulação, é uma liderança reconhecida internacionalmente e que ele pode ajudar, nesse momento tão difícil no país, e se assim entendeu a presidenta, quem tem direito de escolher ministros é a presidenta. Eu tive numa reunião com cerca de 40 senadores, 35, 40 senadores, onde o presidente Lula fez uma exposição, enfim, do momento que nós atravessamos, e a pergunta que mais eu ouvi lá foi essa para ele. Ele não se posicionou. Ele só disse o seguinte, se for para ajudar o país, sendo ministro ou não sendo ministro, eu estou inteiramente à disposição para conversar, dialogar e ajudar a tirar o país da crise. Segunda questão, que tem ligação, porque dizem que isso seria uma forma dele ter um fórum privilegiado, que seria o Supremo Tribunal Federal, e não Curitiba, né? Eu acho que essa não foi a preocupação do presidente, embora isso também está no cenário do jogo, né? Eu entendo que, independente dele ser ou não ser ministro, ele vai ser investigado. O Supremo não tem competência para julgar, investigar e pegar todo o trabalho que a Polícia Federal fez e que o Ministério Público fez e que o Moro fez. Claro que tem. Então, eu não vejo
a dimensão que estão dando. Se ele aceita ser ministro, a grande articulação que tem nesse país para o impeachment bate nele. Se ele não aceita e fica na nossa situação, batem nele também. E o que mais me preocupa nesse momento é a cultura do ódio. Já que falamos tanto em cultura, né? Eu estou impressionado com a forma como está se tentando nesse país jogar um contra o outro, independente da questão ideológica ou política, que não vai levar a nada. Eu vi já pessoas pregando, tem que matar mesmo, tem que ir para cima, tem que espancar, tem que bater. Eu vi hoje uma fala do Ciro Gomes, e o Ciro Gomes ele já é um cara irritadinho. Eu acho ele, facilmente, ele é pavio curto, como eu chamaria. Mas ele fez uma fala muito boa, diz, olha, pessoal, vocês estão incentivando as pessoas a se agredirem. Amanhã ou depois, quando acontecer algo mais grave, de morrer gente, e pode morrer 10, 12, 20, 30, 40, nesse conflito que vocês estão pregando de uma forma totalmente irresponsável, vocês vão ter que olhar para trás e vão saber que vocês foram culpados. Isso não quer dizer que cada um não possa ter sua posição. Como você falou antes, em São Paulo, caminhada dos artistas, posição contrária, favorável, e nenhum ato de violência. Mas eu vi em frente ao Congresso as pessoas se agarrando no tapa, no soco, na paulada, como me dão relatos já do interior. É isso que preocupa. Sim. A quem interessa isso, esse clima de tanto ódio e tanta violência? Ninguém aqui está contra, repito isso, porque eu sei que, no fundo, o cara pega lá e diz, olha, investiguem tudo e a todos. Não importa se é Lula, se é Mercadante, se é Aécio Neves, se é Aloysio Nunes, de São Paulo, seja quem for, investiguem todos. Culpado, culpado, inocente, inocente. Agora, pregar o ódio nas ruas da cidade, a violência, o espancamento, sem o mínimo de respeito um com o outro, isso já não é democracia. Isso é não saber respeitar a opinião do outro. Sim. Eu sempre, na vida pública, tive esse cuidado. Quem discorda de mim é um direito legítimo dele no Estado democrático de direito. E eu tenho uma opinião também diferenciada. E nem por isso temos que partir para a agressão. Agora, o senhor, a partir dessa fala de agora, essa análise em cima da posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Posse que não houve até hoje. Que não né? houve, né? Que está, foi convidado está com essa briga jurídica, a estar na articulação enfim. política. Mas o senhor crê na inocência do ex-presidente? Olha, a questão não é crer ou não crer. Sim. Porque isso é que estão fazendo no Brasil. Nós todos viramos juízes. Calcula aqui agora, se eu digo, não, o Lula é Deus, ou digo, o Lula é o diabo. Eu estou errado nos dois sentidos. Como é que eu vou dizer isso se eu não conheço os autos do processo, não conheço tudo o que aconteceu, a história? Para mim, o princípio da democracia, olho para você de novo, Ney, até que me prove o contrário, todos são inocentes. Mas isso não é eu que invento, isso é o sistema nosso, da independência dos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. A denúncia, quando é feita, não quer dizer que o cara seja culpado. Eu posso aqui te chamar de Pedro, Paulo, João, para não dizer outra coisa, e vai para a imprensa, pô, o pai lá disse que o Luiz é isso, isso e aquilo. Pronto, virou lei. Onde é que nós estamos? Isso é que me preocupa mais. Olha que eu sou um cara muito tranquilo na política. Inclusive, tanto é que, no dia do meu aniversário, lá no parlamento, tinha 45 senadores em plenário, 41 fez a parte da forma que eles acham que eu toco a política de uma forma muito tranquila, sabendo respeitar os adversários, inclusive a oposição. Pobre do país que não tem oposição. Tem que ter oposição. Só para encerrar, senador, já que a gente está com o tempo O que curto, não pode é isso, nós todos viramos juízes agora, do dia para a noite. em cima dessa perspectiva de conflito que a gente não quer que aconteça, mas que parece, de certa forma, especialmente nas ruas, mas não passa também pelo Congresso e pelo Senado, uma articulação, e o presidente Lula tem essa missão, se assim tomar posse, de articular com figuras, por exemplo, do PMDB. Claro que passa pelo Congresso. Claro que esse Congresso é um Congresso, aqui entre nós, né? Pesado. Quem está coordenando o impeachment, quem é que é? É o Cunha, né? O Eduardo Cunha. Ou o Renan Calheiros, por exemplo, dá para confiar no Renan Calheiros? Pois é, quem é que está coordenando nesse momento? São essas figuras, e tu vejam bem, não são do PT, são do PMDB. Como é que você faz nesse universo? A fragilidade do Congresso é muito grande. Por isso que eu digo e insisto nisso. Continue investigando, Operação Lava Jato, Operação Zelote, que pega os grandes empresários, né?
investiga tudo e vamos encaminhar para os canais competentes, seja o judiciário. Bom, o impeachment é um instrumento também da democracia. Eu acho que não tem instrumentos para você aplicar o impeachment na presidenta. Bom, mas isso o Congresso vai decidir também. Veja bem a minha oposição. Como disse o ministro Jacques Wagner, se nós não tivermos, precisamos de 170 deputados, se eu não me engano, se nós em 513 não tiver 160 e poucos deputados, fica difícil de governar. Fica difícil de governar. Sem dúvida. Né? Se 81 senadores não tiver 30, fica difícil de governar. Né? Então, se o impeachment for instalado, como é a tendência no meu entendimento, bom, eu serei sempre um democrata. Eu não posso dizer que eu sou democrata só quando me interessa. Eu tenho a minha posição, mas temos que submeter o resultado do próprio processo democrático. E, claro, eu gostaria muito, muito mesmo, se tiver que haver uma ruptura em nome da democracia, eu defenderia que nós devíamos ter eleições gerais em todos os níveis. Sem dúvida. Inclusive para senador e deputado. Imediata. Imediata. Claro. Vamos fazer, então, olha, vamos fazer uma eleição geral. Perfeito. O Lula pode ser candidato, o Aécio Neves é candidato, o Serra é candidato. Eu posso ser candidato ao Senado de novo. Mas eu não teria problema nenhum. Estava esperando até outra declaração mais forte. Mas eu vou parar por aqui, porque senão eu vou começar a apertar muito o senador. Eu não tenho problema nenhum de abrir mão do meu forte. mandato e deixar que a Sim. população decida. Eu cheguei a achar que eu poderia ser candidato a presidente. Mas, enfim, senador, é um prazer muito eu sou grande. parlamentarista, viu? Então não vejo problema nenhum, em nome da democracia, você ter eleições em todos os níveis. Senador, é um prazer muito grande recebê-lo novamente aqui no BraTV. O senhor sempre atende a gente com uma disponibilidade incrível. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado.